Bom, aqui um vídeo respondendo se o smartphone Samsung Galaxy S10e adquirido no site Trocafy ainda vale a pena no ano de 2023, ou seja, um vídeo duplo. É tanto um vídeo respondendo se esse smartphone ainda dá para usar em 2023, quanto em relação à qualidade desta loja aqui, que no caso ela revende o smartphone recondicionado, remanufaturado, o smartphone consertado, podemos assim dizer, de segunda mão. Ele não é novinho em folha, ele tem marcas de uso. E em questão aqui de um smartphone de segunda mão, a minha experiência no site Trocafy foi positiva. No caso, eu adquiri ele via o Mercado Livre, mas na loja da Trocafy dentro do Mercado Livre. No caso, este aqui veio muito bom, mas aqui eu vou relatar os detalhes ao decorrer do vídeo. Bom, aqui com o smartphone em mãos, como vocês podem ver, a parte aqui de trás dele inteirinha, perfeita, sem nenhum arranhão, riscado nem nada. A parte frontal dele também está intacta, assim, veio direitinho, sem nenhum risco, arranhão. As únicas marcas de uso que eu observei nele, como vocês podem olhar aqui, foram nas bordas laterais. Aí nas bordas laterais sim tem leves marcas de uso. Mas assim, para usabilidade, essas marcas não interferem em absolutamente nada. O que importa mesmo é a parte de trás e a tela. E aqui agora falando mais da tela, vou aqui acender ele. Aqui falando da tela dele, que é uma tela AMOLED, a tela está perfeita. Muitas vezes smartphones nesta condição recondicionado apresentam problemas de burn-in na tela. E no caso aqui o Galaxy S10e veio com a tela perfeita, sem nenhum detalhe de burn-in nem nada. Veio muito boa mesmo. Comentando aqui da questão da bateria dele, o S10e foi atualizado até o Android 12. A Samsung não garante novas atualizações a ele, ou seja, ele provavelmente vai ter terminado aqui no Android 12 as suas atualizações oficiais. E o Android aqui, o último que lançou para ele, está funcionando muito bem, com patches de segurança desse ano aqui mesmo, atual. Comentando aqui agora da bateria dele, eu não consigo testar de forma substancial, mas pelo meu uso aqui de cerca de um mês, assim, usando o YouTube, redes sociais, a câmera e tudo mais, a bateria dele é uma original novinha em folha, pois pelo meu uso ele está segurando muito bem, levando em conta que ele é um smartphone que tem uma bateria de 3.000 mAh. Para os dias de hoje, para aquele uso mais intenso de jogos, não é tão interessante. Mas para a minha procura, que era de um smartphone compacto e com bom poder de processamento, excelente. É uma bateria que está segurando bem. Não é uma bateria fantástica, que vai durar horas e horas, dias, melhor dizendo. Mas é uma bateria que no uso moderado segura o dia inteiro. No uso mais intenso, sim, você irá precisar do carregador. Mas isto é um problema que o próprio smartphone já tinha na época. De novo, isso não é um problema da bateria que veio nele, é um problema da própria construção do smartphone, que não chega a ser um problema, pois já que ele é um smartphone compacto, obviamente se tem que abrir mão de alguns aspectos, e um deles é a bateria, mas sim uma bateria que segura bem no dia a dia. Falando aqui sobre o armazenamento dele, ele vem com 128 GB de RAM, o que até os dias de hoje é uma quantidade boa de armazenamento. Ele é um smartphone top de linha de 2019. E 128 ainda assim é um bom número para os dias atuais de armazenamento interno. Você vai conseguir muito bem ter os seus apps, vídeos, fotos e tudo mais. Não será necessário, sim, de primeira um cartão SD nem nada, a não ser se for para filmagens mais complexas, muitas filmagens em 4K. Aí sim, mas para uso normal, 128 GB ainda é excelente. Na questão aqui de memória RAM, o smartphone conta com 6 GB de RAM. No caso aqui já está disponível apenas 2 GB. Eu vou fazer aquela limpeza que estão fazendo para ver quanto vai liberar. Sem nenhum programa aberto, fica com cerca de 2.8 GB livres, que é, no caso, ponto assim a ser relatado. A Samsung, poxa, o Android que eles colocaram é pesado, né? Pois de 6 já está ocupado 2, realmente vamos deixar isso comentar. Mas aqui usando ele no dia a dia, abrindo vários apps, você não observa assim, travamentos constantes, a não ser que você abra muitos aplicativos e aplicativos pesados mesmo. Agora, aplicativos de YouTube, Google, navegador, câmera, deixar tudo aberto assim em segundo plano, ele segura muito bem. Não observei nenhum travamento assim não.
A não ser que você realmente coloque aplicativo de edição de vídeo, coisas mais sofisticadas. Mas para uso normal, muito bom ainda 6 GB de memória RAM. Para comentar agora sobre a câmera dele, eu até vou filmar a partir dele agora o vídeo. Vamos lá. Agora aqui filmando com o próprio S10e e com a captação de áudio do próprio smartphone. Como vocês podem observar, é uma câmera que até os dias de hoje é muito boa, ela é excelente. Ela não chega a ser tipo, obviamente ela vai estar abaixo dos tops de linha hoje, mas por exemplo, em relação aos intermediários, ela ainda ganha com facilidade dos intermediários de entrada. Imagino que ela só vai perder para os próprios intermediários premium, como o Samsung A54, esses aí. De resto, ela ainda é bem melhor que esses outros smartphones. Em relação a quantidade de megapixels dela, é interessante, é uma câmera de apenas 12 megapixels. Mas como vocês podem ver, estes 12 megapixels são muito melhores do que a câmera. Eu estava filmando aqui com o Moto G9 Play, que tem 48 megapixels. E como vocês podem ver, essa câmera de 12 megapixels é infinitamente melhor que uma câmera de 48. Vocês podem pensar, ué, então o número de megapixels não faz diferença? Sim, realmente não faz nenhuma diferença. O que importa é mais a qualidade do sensor da câmera, a abertura do sensor. Elementos sim que irão definir se a câmera é boa ou não. Em questão de jogos, você vai conseguir jogar os jogos nele, mas lembrando que o processador que o acompanha é um processador Exynos e não um Snapdragon. Esquenta muito, o processador em estresse esquenta muito, e aí não se torna muito interessante para jogos, pois além de esquentar e isso ser desagradável, a bateria dele vai acabar mais rápido. Então assim, para a finalidade de jogos também não é tão assim interessante. Você vai encontrar smartphones mais em conta e que rodem jogos de forma melhor. Mas sim, ele roda os jogos da Play Store, a maioria deles. Acho que posso falar assim, não posso afirmar todos, mas 99% ele vai rodar tranquilamente. É um processador de 3 anos atrás, mas continua sendo um processador top de linha. Obviamente ultrapassado pelas tecnologias mais modernas, mas ainda assim com bastante potência. Chegando aqui à conclusão do vídeo, você encontra este smartphone na faixa de uns 700 a 900 reais no site da Trocafy. E nesta faixa de preço, dependendo da sua finalidade, ele sim vale a pena. Por exemplo, a minha finalidade era procurar um smartphone com uma boa câmera, boa quantidade de armazenamento em memória RAM, compacto e que não fosse uma fortuna. Por exemplo, até existem smartphones atuais que cumprem esses 3 primeiros requisitos. Por exemplo, o iPhone Mini cumpre o requisito de ser compacto, ter câmera boa e tudo mais, mas ele é uma fortuna. O Zenfone 9 também cumpre o requisito de ser compacto, mas novamente é um smartphone top de linha, ele é caríssimo. Infelizmente, na faixa de intermediários, smartphones de entrada, não existe mais a ala de compactos. Todos os smartphones são padronizados entre 6,5 polegadas, 6,7 polegadas. Tem smartphones assim que cabem no bolso, mas por exemplo, em bolsos mais simples ele não vai caber não. Ele vai ficar um pouquinho para fora. E celular é uma coisa portátil. Eu lembro da época do Galaxy Pocket. O que é Pocket? É de caber no bolso. O smartphone não é uma tábua, não é um tablet. Obviamente envolve outras questões de uso e tudo mais, mas é só um breve comentário, que se você procura um smartphone compacto, com boa câmera, com bom armazenamento e processador, ele sim vale muito a pena. E até o momento a experiência tem sido positiva. Se houver qualquer atualização, apresentar algum problema, eu irei relatar, fazer um vídeo futuro comentando. Mas é isto. Bem, este foi o vídeo. Deixem aqui os comentários, dúvidas e tudo mais. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo.